Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci e hoje nós vamos conversar sobre o juiz das garantias. Essa é uma matéria muito importante que nós estamos trazendo para vocês, justamente para permiti-los enfrentar os concursos, as provas que vocês porventura tenham aí pela frente. E é um assunto de bastante importância, um assunto atual, contextualizado hoje no bojo do pacote anticrime. Então, portanto, nós vamos tratar desse assunto, juiz das garantias. Fazer uma breve apresentação, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde eu já atuo há aproximadamente 33 anos. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito. Sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas e OAB. Sou também professor e coordenador de alguns cursos de pós-graduação na área de processo penal, direito penal e direito constitucional. Sou autor de algumas obras pela editora Saraiva e professor do NEAF. E é justamente nesse aspecto é que nós estamos aqui para dar essas dicas para vocês mais importantes. Vamos analisar um pouco os artigos do Código de Processo Penal e falar, primeiramente, de algumas medidas cautelares que foram concedidas no bojo de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que suspenderam a eficácia do juiz das garantias. Então, pessoal, primeira dica, isso é muito importante. Nós temos aí medidas cautelares que foram deferidas no bojo das ações diretas de inconstitucionalidade, você está vendo aqui na tela, a 6.299, a ADI 6.300 e a 6.305. O que aconteceu? O que ocorreu nesta oportunidade? Vejam bem, o juiz das garantias ele foi instituído pela Lei 13.964 de 2019 e que era chamado pacote anticrime ou lei anticrime, que veio justamente a ser sancionada pelo presidente da República no dia 24 de dezembro de 2019. Essa lei previa um prazo de vacatio legis de 30 dias, um prazo muito curtinho. Logo, esta lei, 13.964, que instituiu o juiz das garantias, ela entrou no nosso ordenamento, a vigência dela foi no mês de janeiro de 2020. Por conta deste prazo exíguo de vacatio legis, houve um ingresso junto ao Supremo Tribunal Federal de algumas ações diretas de inconstitucionalidade, questionando dispositivos específicos da Lei 13.964. E justamente aí nós tivemos o deferimento dessas medidas cautelares. Então aí eu vou colocar aqui para vocês um resuminho. O deferimento dessas medidas cautelares por um tempo indeterminado e perdura até hoje a eficácia dessas cautelares. Então essas cautelares, elas suspenderam a eficácia do juiz das garantias. Então vejam, aí nós temos um resuminho, Implementação do juiz das garantias. Então esses artigos todos tiveram aí a sua eficácia suspensa por força das cautelares. Também a alteração do juiz sentenciante que conheceu da prova declarada inadmissível. Também tivemos a alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial e a liberalização da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas. Então, nesse aspecto, o que nos interessa é esse primeiro ponto aqui, que é justamente a implementação do juiz das garantias. Então, hoje, qual é a situação do juiz das garantias? O juiz das garantias está no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, com essas alterações, está vigente. Então, há vigência, mas não há eficácia. A eficácia está suspensa por força de cautelar do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal no bojo dessas ações diretas de inconstitucionalidade. Então a dica primeira, você vai fazer o concurso, eu não sei se você vai fazer o concurso o mês que vem, no próximo mês ou mais para frente. Então o que eu aconselho é que você pegue no site do Supremo Tribunal Federal e que você pesquise acerca dessas cautelares, se elas ainda estão em vigor. Perfeito? Para você saber, então, se nós já temos a eficácia plena do juiz das garantias ou ainda essa eficácia está suspensa. De todo modo, nós vamos analisar o juiz das garantias, que vem já estampado, como eu coloco aqui na tela para você, no artigo 3, no artigo 3º, letra A. E ele diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então isso é muito importante. O Brasil já adotava, por força de disposições da Constituição Federal e da própria sistemática do Código de Processo Penal, o Brasil já adotava o sistema acusatório.
Tá bom? Falava-se até, muitos autores falam com propriedade, num sistema acusatório mitigado, na medida em que, embora tenhamos aquela diferenciação, aquela separação entre o órgão de acusação e o órgão de julgamento, né? Aquele que acusa não é o mesmo que julga, então essa é a essência do sistema acusatório. Esse sistema acusatório, por força de algumas disposições do Código de Processo Penal, ele era chamado de sistema acusatório mitigado, justamente porque o juiz poderia, por exemplo, naquela oportunidade, decretar prisão de ofício, o juiz poderia produzir meios de prova, né, para complementar a prova produzida pelas partes. Então, algumas atitudes judiciais que faziam com que esse sistema, embora acusatório, fosse mitigado, abrandado. Mas veio aí o artigo 3º, letra A, e disse expressamente, o processo penal brasileiro adota uma estrutura acusatória, veja lá, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação, que é o Ministério Público na ação penal pública e o querelante, o ofendido, na ação penal privada. Então, justamente, esse artigo tem essa importância, por quê? Porque por força desse artigo, fala-se então que o Brasil adotou o sistema acusatório. Veja bem que já falava-se isso antes da vigência da Lei 13.964, antes da introdução do juiz das garantias, por força de dispositivos constitucionais. Seguindo aí, o que é o juiz das garantias? Então alguém te pergunta, o que é o juiz das garantias? Cai na sua prova. Quem é esta figura? Não é? E aí o artigo 3º, letra B, ele diz justamente o seguinte: o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especificamente. Então, aqui trocando em miúdos, pessoal, o juiz das garantias, às vezes o código também o chama de juiz de garantias, tanto faz. O juiz das garantias é aquele juiz que atua numa fase pré-processual. E a ideia é justamente separar este magistrado que atua na fase pré-processual daquele juiz que vai atuar na fase da instrução e julgamento. E por que isso? Para que não haja nenhum tipo de contaminação, não é? No sentido de que o juiz das garantias, ele será o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, como consta no próprio artigo, e também a salvaguarda dos direitos individuais. Até aí, perfeito. Mas, principalmente, não é? No aspecto de deferir medidas que diz o próprio artigo, cuja franquia tenha sido reservada à autorização dele, juiz. Então, uma busca e apreensão, não é? E tantos outros atos aí, uma prisão cautelar que ele decrete na fase investigativa, uma busca e apreensão ou qualquer outra medida que seja necessária, uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo fiscal. E isso faz com que, então, o juiz das garantias, ele fique isolado ali na fase pré-processual e, de certa forma, não traga todo aquele seu conhecimento do fato, todo aquele seu juízo de valor que ele já tomou no deferimento ou não de eventuais medidas cautelares para a fase processual. Então a fase processual ficaria isolada, não é? E um juiz específico para a fase processual que não traria esta bagagem da fase pré-processual. Essa é a ideia. Então criam-se dois juízes, o juiz das garantias, que atua nesta fase pré-processual, no controle da legalidade da investigação criminal e também na salvaguarda dos direitos individuais, e o juiz da instrução e julgamento, que vai atuar então aí após, né, instaurada a ação penal. Perfeito? E compete ao juiz das garantias o quê? Então vejam que aqui nós grifamos competindo-lhe especialmente. Então o que você tem que saber para uma prova, para um concurso, é o que o juiz das garantias pode fazer, não é? E quando ele diz competindo-lhe especialmente, nós temos um rol aqui. Esse rol não é taxativo, ele é um rol exemplificativo. O legislador quis colocar aí especialmente, ou seja, algumas medidas aqui que o legislador julgou mais importantes, mas isso não retira do juiz das garantias a possibilidade de deferir outras medidas também que se façam necessárias no curso da investigação. Então aí, só lendo rapidamente, receber comunicação imediata da prisão, receber o auto de prisão em flagrante, tudo isso é atribuição do juiz das garantias. Zelar pela observância dos direitos do preso, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, prorrogar prisão provisória ou outra medida cautelar, substituí-las, revogá-las.
decidir sobre requerimento de produção antecipada de provas, prorrogar prazo de duração de inquérito policial. Então estamos passando aqui mais rapidamente, depois você pode ler com mais tranquilidade. Determinar o trancamento de inquérito policial, requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia, decidir sobre requerimentos de quê? Interceptação telefônica, fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática, afastamento de sigilo fiscal, bancário, de dados e telefônico, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, etc. Então essas são todas aí as atribuições do juiz das garantias. Julgar habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, determinar a instauração de incidente de insanidade mental, decidir sobre o recebimento da denúncia ou da queixa, não é? Assegurar o direito do investigado e seu defensor de ter acesso aos meios de prova já produzidos, também deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de perícia e tantos outros, decidir sobre a homologação do ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, e também sobre a homologação de colaboração premiada, desde que formulados, obviamente, na fase de investigação. E aí, ele deixa o escape aí, por isso que eu falei que o rol é exemplificativo e não taxativo, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Então vejam a importância do juiz das garantias. Parágrafo 1º. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz das garantias, e ele diz aí no prazo de 24 horas. Bom, isso não é novidade, não é aquela apresentação para participar da audiência de custódia. E justamente o juiz das garantias é que vai fazer a audiência de custódia, que vai presidir a audiência de custódia. Tá? E aí ele diz no parágrafo 2º, se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá também, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Também aí a atribuição do juiz das garantias. Perfeito? Que mais? Nós temos o artigo 3º, letra C, muito importante também. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais. Isso é importante para a prova, isso é importante para concurso, menos, exceto aquelas de menor potencial ofensivo. Tá? Então aqui tem duas regras muito importantes. Primeiro, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, menos aquelas de menor potencial ofensivo, menos aquelas que têm pena, né, que são as contravenções penais e os crimes com pena de até 2 anos. Essas são as infrações penais de menor potencial ofensivo. Essas não estão aí sob a competência do juiz das garantias, porque há um procedimento próprio ali na Lei 9.099, que é o procedimento sumaríssimo, o procedimento comum sumaríssimo, que tem peculiaridades que não abrangem a figura do juiz das garantias. Então ele diz, exceto as de menor potencial ofensivo, e é importante aqui, cessa a competência do juiz das garantias. Até onde vai a competência do juiz das garantias? Cuidado aqui, cessa com o recebimento da denúncia ou da queixa na forma do 399 deste código. Então, ao receber, né, o juiz das garantias recebe a denúncia ou a queixa e ali é o último ato que ele pratica, que é o recebimento da denúncia ou da queixa. Então cessa a sua competência com o recebimento da denúncia ou da queixa e aí a partir daí atua no processo o juiz da instrução e julgamento, que é o que diz o parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento, que aí passa a atuar no feito. E mais importante, veja bem, parágrafo 2º, as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento. Por quê? Porque após o recebimento da denúncia ou da queixa, está aqui, o juiz da instrução e julgamento, ele deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, ou seja, reexaminar a necessidade de manutenção de eventuais medidas cautelares em curso, seja até uma prisão cautelar, uma medida cautelar alternativa à prisão, ou qualquer outra. Ele tem que analisar, ele deverá, é obrigação do juiz da instrução e julgamento, portanto, reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Então, recebida a denúncia ou queixa, essas todas as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vão vincular o juiz da instrução e julgamento. O juiz da instrução e julgamento ele deverá reexaminar a necessidade de manutenção ou não dessas medidas cautelares que foram concedidas na fase pré-processual, concedidas pelo juiz das garantias. Ele deve fazê-lo no prazo máximo de 10
dias. 10 dias aí contados da data do recebimento da denúncia ou da queixa. Perfeito? E aí nós temos o parágrafo 3º, que na verdade diz que os autos, não é? Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo à disposição do Ministério Público e da Defesa. Interessante, então vai ter que se criar um cartório específico para esses autos, não é? Então é um departamento, uma seção dentro de cartórios judiciais para acomodar esses autos que lá ficarão acautelados. E ele diz aí, não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento. Então não vai mais como é atualmente, né, o inquérito policial, as peças de informação, de investigação que acompanham a denúncia ou a queixa e formam ali aqueles autos da ação penal, do processo crime. Ele diz, ressalvados, entretanto, os documentos relativos às provas irrepetíveis, as medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. E parágrafo 4º, fica assegurado às partes, claro, precisaria ser o amplo acesso aos autos acautelados na secretaria do juízo das garantias. Então o juízo das garantias tem que ter uma secretaria para ele, tá bom? Que mais, pessoal? Letra D, artigo 3º, letra D. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4 e 5º do Código de Processo Penal, depois você vai dar uma olhadinha lá, ficará impedido de funcionar no processo, justamente por conta desta questão aí tratada por nós do juízo das garantias. Parágrafo único, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições desse capítulo. Perfeito. Tanto que um dos fundamentos para o ministro Luiz Fux conceder as cautelares naquelas ações diretas de inconstitucionalidade foi o exíguo prazo em que, de vacatio legis do pacote anticrime, que fez com que essa figura do juiz das garantias pudesse entrar em vigor já no mês de janeiro de 2020, sem que o judiciário pudesse organizar esse sistema de rodízio, etc., já que muitas comarcas dispõem de apenas um juiz de direito. Artigo 3º, letra E, o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, de Estados e Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal, justamente para que se obedeça aí o princípio do juiz natural, para que não se designe um juiz específico para ser juiz de garantias, com muitas vezes um viés um pouco mais rigoroso ou não. Perfeito? E aí, pessoal, nós temos ainda o artigo 3º, letra F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem de pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Então isso é muito importante, isso aqui é muito importante, até porque é importante também porque recentemente nós tivemos a introdução, não é, do crime, de um crime aí especificamente com a lei, né, a nova lei de abuso de autoridade, nós tivemos a criação de um delito que abrange justamente essa exposição indevida aí do réu aos meios de comunicação, aos meios de imprensa. E o parágrafo único, para finalizar, ele diz, por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput do artigo, serão transmitidas à imprensa. Evidentemente, porque a imprensa também tem o direito de noticiar as prisões e etc., mas dentro de normas previamente estabelecidas para que se preserve a dignidade, né? Então, daí nós temos que fazer aí uma composição entre o direito de informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Então, são essas as considerações. Aí, dê uma lidinha no juiz das garantias e boa sorte na sua prova. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, se inscrevam no nosso canal, deixem aí o seu like, façam os seus comentários, que também é muito importante para nós, e clique aí no sininho para receber as notificações, ok?